Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o que o Senhor Jesus começou a fazer neste mundo foi pegar o Evangelho do reino de Deus. Sim, e este Evangelho que o Senhor Jesus pregou é o Evangelho genuíno, puro e simples. E nós, hoje, como Igreja do Senhor Jesus, como aqueles que têm que obedecer ao Senhor Jesus, temos que guardar esse Evangelho em nossas vidas para sempre, para que ele nunca mais possa sair de nossas vidas, para que nós nunca mais possamos se afastar da esperança desse Evangelho. Então, meus irmãos, o Evangelho genuíno, puro e simples, tem que estar em nossas vidas para sempre. A verdade dele tem que permanecer em nossas vidas para sempre. Temos que guardar isso em nossas vidas, para que possamos praticar tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, para que possamos pregar esse Evangelho para sempre, sem nunca o perverter, sem nunca o deturpar, sem nunca o misturar com nenhum tipo de outra coisa, mas para manter ele sempre de forma genuína, pura e simples, tanto para você, tanto para mim, tanto para os nossos irmãos e para todos aqueles a quem nós devemos pregar esse Evangelho. Devemos pregar o Evangelho de forma genuína, pura e simples, para que eles recebam também esse Evangelho de forma genuína, pura e simples, para que assim esse Evangelho genuíno, puro e simples possa permanecer na igreja de forma geral. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, que nós possamos entender essa questão, que temos que guardar esse Evangelho genuíno em nossas vidas para sempre, para que assim possamos viver de um modo genuíno do Evangelho de Cristo, para que possamos viver de um modo genuíno, para que possamos viver de forma que possamos agradar o Senhor sempre, para que possamos obedecer ao Evangelho de Cristo sempre. É isso que temos que fazer. Temos que obedecer ao Evangelho genuíno do Senhor Jesus, para sempre. Então que possamos entender essa mensagem vinda da parte dele, que é muito importante para as nossas vidas hoje, porque infelizmente hoje por aí nas denominações o Evangelho misturado, deturpado e pervertido tomou conta das denominações. E ele está sendo pregado para muitas pessoas. Muitas pessoas estão recebendo esse Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Estão praticando práticas erradas, que eles não podem mais tolerar. Eles não podem mais consentir, nem ser cúmplices, nem ser coniventes. Eles não podem participar dessas práticas em nenhum tempo, em tempo algum, meus irmãos. É isso que nós temos que se conscientizar hoje, para que assim possamos voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos hoje, em nome dele mesmo, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, além dessa mensagem sobre o Evangelho, hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida. E o nome dessa mensagem é Ensinando-os a Guardar. Sim, meus irmãos, porque o Senhor Jesus nos ensinou muitas coisas que devemos guardar, que devemos praticar, que devemos realizar, que devemos fazer dia após dia. Então, essas coisas que o Senhor Jesus nos ensinou, nós devemos praticar. Nós não devemos deixar elas guardadas em nossas vidas, presas. Não, meus irmãos, nós temos que deixar elas saírem. Nós temos que praticar elas diante de todas as pessoas, para que elas vejam nossas boas obras, obras que o Senhor Jesus nos ensinou a realizar, para que assim elas possam, ao ver as nossas boas obras, glorificarem ao nosso Deus e Pai que está no céu. É isso que tem que acontecer, para que elas, ao verem as nossas boas obras, o nosso procedimento exemplar por causa dessas boas obras, elas possam também se converter àquele que nos ensinou a guardar essas obras, para que assim possa haver um povo que é zeloso de boas obras. Meus irmãos, é isso que tem que acontecer. Então, essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos irmãos e para a vida da igreja de modo geral, é para nos
alertar, é para nos conscientizar, é para nos esclarecer sobre essa questão. Então eu vou ler essa mensagem aqui, e ela começa assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meu irmão, os 11 discípulos receberam ensinamentos diretamente do próprio Senhor Jesus, e seriam estes mesmos ensinamentos que eles deveriam ensinar para todos os discípulos que eles iriam fazer enquanto estivessem indo por todas as nações. E isto deveria acontecer sucessivamente até ao dia de hoje, de forma que ninguém ao longo da história poderia receber algum ensinamento que fosse além do que o Senhor Jesus ensinou. E isso significa que ninguém, ao fazer discípulos, poderia ultrapassar, acrescentar, diminuir, deturpar ou perverter todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou e que eles deveriam guardar tudo que o Senhor Jesus lhes ordenou da mesma forma que eles receberam. Meu irmão, se hoje você ler as Escrituras para conhecer tudo que o Senhor Jesus ensinou, para saber os ensinamentos que Ele ordenou para você guardar, você verá por si mesmo que Ele nunca ensinou nada para você guardar sobre o dízimo, sobre os templos feitos por mãos humanas, sobre realizar cultos a Deus dentro desses templos, sobre você buscar a prosperidade financeira, sobre servir às riquezas, sobre o fermento. Sim, o Senhor Jesus não ensinou nada para você guardar sobre não se acautelar dos falsos profetas, sobre guardar outro mandamento, a não ser o novo mandamento que Ele mesmo deu, sobre ficar sempre ansioso, sobre que você possa orar como os hipócritas, sobre nós exercermos justiça diante das pessoas com o objetivo de sermos vistos por elas, sobre você ficar julgando as pessoas, sobre não vigiar os sinais de sua volta. Meu irmão, estou lhe falando sobre isso porque hoje nas denominações existem muitas coisas que são ensinadas que não estão de acordo com os ensinamentos que o Senhor Jesus ordenou para que hoje possamos guardar. E por isso, hoje, nós temos que estar por dentro de tudo para sabermos que nem tudo o que recebemos hoje como ensinamento é de fato assim como está escrito, segundo o ensinamento do Senhor Jesus. Meu irmão, os discípulos que hoje estão sendo feitos em todas as nações não podem em tempo algum receber de alguém o ensinamento de outra doutrina que já não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, segundo as Escrituras. Por isso, nunca se deixe enganar por ninguém, porque se você estiver aceitando e guardando qualquer um ensinamento que o Senhor Jesus nunca ensinou, você corre o risco de estar se desviando da verdade. Meu irmão, se você ler as Escrituras, você mesmo vai ver que todo ensinamento que tentou penetrar na igreja no primeiro século e que não estava de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, que eles deveriam guardar, foram fortemente combatidos para que não causassem nenhum mal aos discípulos, como, por exemplo, a tentativa de fazer com que os discípulos fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés. Meu irmão, os ensinamentos do Senhor Jesus que você tem que guardar são perfeitos para manter a sua vida irrepreensível, imaculada, inculpável e firme até o fim. Por isso, você tem que perseverar em praticar apenas os ensinamentos do Senhor Jesus, que já estão nas Escrituras, porque outros ensinamentos
que não estão de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou só servem para perverter o Evangelho, para deturpar as Escrituras, para anular a graça, para desfazer o escândalo da cruz e para perverter a fé dos discípulos com heresias destruidoras. Então, meus irmãos, essa mensagem vinda da parte do Senhor Jesus para a sua vida, que eu acabei de ler, é muito clara e muito simples de se entender. E eu espero que você compreenda essa mensagem, para que você possa discernir agora quais os ensinamentos que você tem que guardar e quais aqueles ensinamentos que você não deve guardar em tempo algum. É hora de discernir isso, é hora de separar. Porque os ensinamentos do Senhor Jesus são perfeitos para a sua vida, para manter a sua vida irrepreensível, imaculada e firme até o fim. Mas todos os ensinamentos que não estão de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus só servem para te arrastar para o erro, para a ruína, para a perdição, para fazer coisas erradas, para perverter a sua consciência e sua fé. É para isso que eles servem. E por isso você não pode querer nenhum deles mais em sua vida. Você não pode mais tolerar nenhum desses ensinamentos. Você não pode participar de nenhum deles. Você não pode ser conivente. Você não pode ser cúmplice de nenhum desses ensinamentos errados, que não estão de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus para a sua vida. Porque só os ensinamentos do Senhor Jesus, aqueles que Ele te ensinou para você guardar, esses sim são úteis. Esses sim são aqueles que irão produzir bons resultados aperfeiçoadores em sua vida. São esses que você tem que querer para a sua vida. Então chegou a hora de nós queremos esses ensinamentos. Queremos esses ensinamentos em nossas vidas. Eu quero isso para a minha vida. Eu espero que você também queira. E todos os nossos irmãos também têm que querer. Toda a igreja, de modo geral, tem que querer. E isso tem que ser algo constante. Tem que ser algo permanente. Tem que ser algo que temos que querer para sempre. Dia após dia. Até o fim. Então, meus irmãos, que essa mensagem aqui, esclarecedora, que veio da parte do Senhor Jesus, sirva para nós edificarmos a nossa vida nos ensinamentos que nós devemos guardar. Nos ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu e que já estão nas Escrituras. É só lermos e praticarmos. E a prática constante desses ensinamentos vamos nos aperfeiçoar cada vez mais. E é isso que a igreja tem que se conscientizar hoje. Então, meus irmãos, chegou a hora de fazermos isso. Ele não nos ensinou nada sobre construir templos feitos por mãos humanas e nem realizar cultos dentro desses templos. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus não nos ensinou nada sobre isso. Nem sobre dízimos, nem sobre qualquer outros ensinamentos errados. Ele não nos ensinou isso. Então chegou a hora de entendermos essa questão, para que assim possamos ficar apenas com os ensinamentos que Ele nos ensinou, que já estão nas Escrituras. É só lermos e praticarmos. É isso que temos que fazer. É isso que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Por isso, Ele deu aquela ordem para os discípulos, para que eles, quando fizessem discípulos, indo por todas as nações, ensinassem apenas aquilo que eles mesmos receberam do próprio Senhor Jesus, para que aqueles discípulos começassem também a praticar, a guardar apenas os ensinamentos que eles deveriam guardar, que são os ensinamentos do Senhor Jesus, e nenhum outro mais. Mas hoje, infelizmente, por aí nas denominações, muitos discípulos que estão sendo feitos estão recebendo ensinamentos errados, ensinamentos que não estão de acordo com o Senhor Jesus, nem com a sua sã doutrina. Dá para ver isso claramente, meus irmãos. É tão claro e evidente que dá para ver. Dá para a gente perceber. Então, chegou a hora de entendermos essa questão. Que temos que fazer discípulos, sim, mas ensinando eles a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. É isso que devemos fazer. Então, que nós possamos cumprir essa missão até o fim, com fidelidade ao Senhor Jesus, sendo fiéis aos ensinamentos que Ele nos ensinou a guardar, para que assim sejamos uma igreja que viva de forma digna do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, e viva de forma digna do seu Evangelho, e viva de forma digna com os ensinamentos que Ele ensinou. É isso que tem que acontecer, e eu espero que
nós possamos entender isso hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.